Vamos resolver aqui agora a questão número 42. Ela diz: a tabela traz os comprimentos de onda no espectro de radiação eletromagnética na faixa da luz visível, associado ao espectro de cores mais frequente percebidas pelos olhos humanos. O gráfico apresenta a intensidade de absorção da luz pelas clorofilas A e B, os tipos mais frequentes nos vegetais terrestres. Está aqui, o gráfico de absorção em função do comprimento de onda, e aqui nessa tabela nós encontramos os valores dos comprimentos de onda, e as respectivas cores percebidas pelo sistema visual. Nós temos aqui o seguinte: responda às questões a seguir com base nas informações fornecidas na tabela e no gráfico. No item A, o problema diz: em um experimento, 2 vasos com plantas de crescimento rápido e da mesma espécie foram submetidas às seguintes condições. Vaso 1 foi exposto à luz solar. Vaso 2 foi exposto à luz verde. A temperatura e a disponibilidade hídrica foram as mesmas para os 2 vasos. Depois de algumas semanas, verificou-se que o crescimento das plantas diferiu entre os vasos. Qual a razão dessa diferença? Letra B. Porque as pessoas com visão normal para cores enxergam como verdes as folhas da maioria das plantas. Então, vamos aqui tentar solucionar o problema, Esse é um exercício bastante interessante porque ele é interdisciplinar, Você precisa entender de crescimento de plantas, digamos assim, para conseguir resolver, Notem que o problema fala para a gente que 2 plantas idênticas foram submetidas a condições muito parecidas de crescimento. A única diferença entre as condições é que aquela planta que estava no vaso 1 foi exposta somente à luz solar, ok? Já a outra planta que estava no vaso 2 foi exposta à luz verde apenas, correto? Então, essa é a diferença entre o processo de crescimento de uma planta e outra. A quantidade de água, temperatura, as espécies, tudo é igual. O problema falou que depois de algumas semanas, o crescimento dessas plantas foi diferente, Uma cresceu mais que a outra. O problema pede para a gente explicar qual é o motivo, Com qual a razão disso ter acontecido. O crescimento das plantas está associado à disponibilidade de alimento, que no caso das plantas está associada à taxa de realização de fotossíntese. Quanto mais fotossíntese a planta faz, mais ela cresce, porque mais alimento ela tem disponível, certo? Como vocês devem saber, a taxa de fotossíntese está associada à absorção de energia da luz a que a planta é exposta, não é verdade? Sendo assim, se o crescimento das plantas, que estão em cada um destes vasos é diferente, significa que a taxa de fotossíntese realizada por cada uma delas é diferente. Vamos analisar aqui o gráfico. Percebam, este gráfico mostra a intensidade de absorção de luz, Ou seja, ele dá uma ideia da quantidade de luz absorvida, certo? Em função do comprimento de onda da radiação incidente sobre a planta. Notem que ele não fala, da absorção pela planta, ele fala da absorção pelo clorofila A e clorofila B, mas que que são substâncias, moléculas presentes na planta e responsável aí pela taxa de fotossíntese, certo? Notem que a clorofila B, que é essa em que o gráfico está aqui, mais escuro, ok? Que eu estou passando aqui em vermelho, tem taxas de absorção maior em determinadas regiões. Percebam, a clorofila B tem um pico de absorção
aqui por volta de 470, mais ou menos, nanômetros, né? Isso significa que se ela for irradiada por uma luz que tenha este comprimento de onda, ela vai absorver muita energia dessa luz. Agora, se a gente pegar aqui uma radiação na faixa de 550 nanômetros, né, mais ou menos, um pouco mais ali que 500 e um pouco menos que 600, a gente observa que a taxa de absorção de energia, né, é muito baixa. A absorção de luz por parte do clorofila B é muito pequena. Então, significa que a planta não vai conseguir absorver muita energia desse tipo de radiação. Se a gente pega aqui agora, né, a taxa de absorção da clorofila A gente pode ver que não tem tanta diferença assim não. Ó. Esse gráfico aqui em azul é o gráfico que mostra a taxa de absorção da clorofila A. Notem que ela absorve ali por volta de uns 420, né? Depois ali por volta de 700. Então, significa que se a planta for irradiada, né, estiver exposta à luz que tenha comprimento de onda na faixa dessa ordem aqui, né, 420, 700, a planta vai conseguir absorver a energia dessa radiação, dessa luz. Entretanto, se ela for exposta, né, ali a uma radiação, a uma luz que tenha comprimento de onda da ordem ali de 400 e pouco, né, 480 e tal, até uns 620 mais ou menos, o clorofila A não vai ser capaz de absorver energia nessa região, certo? Notem, então, que quando o vaso 1 é exposto à luz solar, que é uma luz policromática, e o que significa isso? É uma luz que contém todas as cores, todas as frequências e comprimentos de onda. A planta ali desse vaso será capaz de absorver toda a faixa do espectro. Portanto, ela será capaz de absorver bastante energia nas faixas de 420, 470, 620, 700 nanômetros. Então, ela vai conseguir absorver bastante energia. Ela é capaz de absorver nestes comprimentos de onda. Agora, se a gente pega a planta e irradia com luz verde que o comprimento de onda está ali na faixa de 520 a 570. 520 a 570 está aqui, ó, nessa faixa, certo? Estão vendo? Nessa região aqui. Nessa região, a taxa de absorção pelo clorofila A e pelo clorofila B, né, os dois no caso, é muito pequena. Então, a planta vai absorver pouquíssima energia. Significa que ela terá uma taxa de fotossíntese baixa, portanto, ela produzirá pouco alimento, logo, ela não crescerá da mesma forma que aquela planta que estava no vaso A, exposta à radiação da luz solar, certo? Exposta à luz solar. Então, né, por qual razão uma cresceu mais que a outra? Pelo fato de aquela que está exposta à luz verde não absorver quantidade de energia suficiente para gerar, né, para realizar a fotossíntese e gerar o seu próprio alimento. Se ela não gera alimento, ela não cresce, ok? Aí depois no item B. Por que as pessoas com visão normal para cores enxergam como verdes as folhas da maioria das plantas? Notem que tanto o clorofila A quanto o clorofila B absorve pouquíssimo na região do verde, que é essa região aqui embaixo, certo? Significa que, se ele não absorve, ele reflete. E nós observamos os corpos com a cor que eles apresentam porque eles são capazes de refletir aquela cor e não de absorver. Então, por que a gente enxerga a planta, né, a maioria das plantas, como sendo verdes? Porque elas não são capazes de absorver o verde. Elas têm a capacidade apenas de refletir, ok? Com isso, a gente responde a questão.